Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje é dia de mostrar pra vocês os livros novos que eu comprei e que eu recebi nos últimos meses e as minhas leituras também que eu realizei nos últimos meses. Eu sei que esse vídeo talvez fique um pouco longo porque o book haul e as leituras estão acumulados, mas vamos lá então, vamos começar porque tem bastante coisa pra mostrar pra vocês. Vou começar mostrando pra vocês os últimos livros que eu comprei e que eu recebi nos meses de setembro e outubro, tá? E as leituras que eu vou mostrar são referentes aos meses de setembro e outubro também, se eu não me engano, algumas de agosto, mas não importa os meses, né? Vamos aos últimos recebidos e as últimas leituras, então. Bom, vou começar mostrando pra vocês, então, o book haul, né? Os últimos livros que eu comprei, que eu recebi. Vou começar mostrando esse grande achado aqui da Feira do Livro da minha cidade, que teve há um mês passado, ou uns 2 meses atrás, eu não me recordo agora, mas se não me engano foi mês passado. Eu comprei então Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas. Eu paguei R$20 nessa edição da Zahar, nessa edição de bolso. Ele estava bem conservadinho, ele está bem conservado, estava dentro de um plástico. E é uma leitura que eu pretendo fazer em breve, né, conhecer um pouco da história desse grande clássico que eu só conheço através dos filmes, então tá na hora de ler também. Para a matéria de literatura brasileira, eu adquiri então Senhora, do José de Alencar, que eu fiz um trabalho sobre ele, sobre essa obra. Inclusive, eu vou trazer resenha desse livro aqui pra vocês, então aguardem. Senhora, então, faz parte do romantismo, né, e entra ali na categoria dos romances urbanos, que vai trazer a história da Aurélia Camargo, que era pobre, recebe uma herança, fica rica. Quando a Aurélia era pobre ainda, ela namorava Fernando Seixas e ele a abandonou porque queria se casar com uma mulher rica, né? Então ele foi em busca desse amor comprado. E nesse meio tempo aí, a Aurélia Camargo recebe uma herança, fica rica e decide meio que comprar, né, um amor. E no meio dessa história toda, dessa confusão toda, o escolhido acaba sendo Fernando Seixas, com uma forma, não vamos dizer essa palavra que é forte, né, mas uma forma de vingança da Aurélia. E a gente vai acompanhando aí os desdobramentos dessa história bem envolvente e que faz a gente refletir muito sobre a questão dos relacionamentos, do capitalismo em pleno século XIX e outros assuntos. Então a gente vai conversar melhor sobre esse livro na resenha. Agora eu vou mostrar pra vocês os últimos 2 livros da TAG Experiências Literárias, que é aquele clube de assinatura de livros. Caso vocês não saibam do que eu estou falando, eu vou deixar linkado aqui alguns unboxings que eu fiz referente à TAG Experiências Literárias, a TAG Curadoria. O livro do mês de setembro foi Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. Esse livro aqui estava na minha meta de leitura do mês de outubro, mas eu não consegui cumprir, mas eu quero cumprir até o final do ano. Os livros da TAG vêm sempre dentro de um box, né, numa edição exclusiva. E o livro agora do mês de outubro é um que eu já tinha em outra edição, mas essa edição aqui com certeza é bem mais bonita, que é O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Já faz tempo que eu quero ler O Deserto dos Tártaros, desde quando eu adquiri uma outra edição bem mais simples, numa feira de livros também, numa rodoviária aqui do Rio de Janeiro, inclusive. E eu acho que também já está na hora de ler, é um grande clássico da literatura. Um grande recebido também de uma autora muito querida, autora nacional, parceira aqui do Aventuras na Leitura. Foi a trilogia da Caverna Cristalina. Eu fiz unboxing também dessa trilogia, vou deixar linkado aqui na descrição. Eu fiz uma resenha do livro dela, Até Quando Vai e Vem. Está fazendo parte do projeto Leia Literatura Nacional. Caso vocês não conheçam esse projeto, é um projeto que eu iniciei aqui no canal com o objetivo de divulgar a literatura nacional. Vou deixar a playlist aqui na descrição, né? Já tem, se eu não me engano, 4 resenhas. E a próxima que irá sair será a resenha do primeiro volume da série. Então, o volume 1 da série da Caverna Cristalina, da trilogia, é Uma Aventura no Tempo. E para saber mais sobre a trilogia, né, para o vídeo não ficar muito longo,
Assista um unboxing que eu comentei melhor sobre a história, tá? Mas basicamente é histórias de portais dimensionais que surgem na Chapada Diamantina. E existem até teses de doutorado, né, grandes estudos sobre essa questão. Então é bem interessante. Eu estou terminando esse livro aqui e em breve a gente vai conversar sobre ele. Então esse é o primeiro. O segundo volume é O Desafio do Labirinto. E o terceiro e último é Capturados no Tempo. Então eu tô bem curiosa para ler a trilogia. O primeiro livro é sensacional, a história está muito bacana e tá me dando muita vontade de conhecer a Chapada Diamantina, que é o próximo livro, gente. Eu comprei na livraria aqui da minha cidade, que tava fazendo umas promoções de livros, e era um livro que estava na minha wishlist há muito tempo. É um livro que eu entrei em contato no meu ensino fundamental pela primeira vez, e ele me marcou muito. E eu estou falando do Justino o Retirante, da Odete de Barros Motte. Esse livro aqui é da atual editora e ele vai contar a história de um menino de apenas 12 anos que perde os pais e decide fugir então do sertão. A história é ambientada no Nordeste, então vai trazer um pouco dessa reflexão sobre a seca, a fome que esse menino passou, que o Justino passou e tudo que ele sofreu, né? Desde a morte dos pais até essa busca, nessa fuga aí do sertão em busca de melhores condições de vida. Então é um livro que eu li no meu ensino fundamental e que mexeu muito comigo e que eu quero reler. Então por isso eu comprei. E é uma história que provoca inúmeras reflexões, então vale super a pena conhecer. E eu recebi 4 livros da Companhia das Letras, eu quero mostrar pra vocês, então. Fiquei muito feliz em receber, porque os 4 são bem o meu estilo, bem o estilo de livros que eu gosto de ler aqui. Um deles eu já comecei a ler, e eu comecei então o Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, da Adriana Negreiros. É um livro sensacional que vai trazer a história da Maria Bonita, né? A gente sempre vê a figura do Lampião, né? Então a gente conhece mais a história do Lampião do que da Maria Bonita. E aqui a Adriana teve todo o cuidado de pesquisar, de investigar mais sobre a vida dela e traz aqui pra gente então. É um livro que também tem algumas fotos. A Adriana sempre atenta a quem falar do empoderamento feminino, do feminismo e de falar não só da Maria Bonita, mas de outras mulheres, de mulheres também que tiveram um papel importante na época em que Maria Bonita viveu. Então tô gostando muito da leitura e em breve a gente vai conversar sobre esse livro também. O próximo livro que eu recebi foi A Morte de Hitler, Os Arquivos Secretos da KGB, do Jean-Christophe Brizard e da Lana Parchina. Bom, gente, é mais ou menos assim. É um relato dramático e revelador dos últimos dias no bunker de Hitler, baseado em arquivos soviéticos nunca antes divulgados e investigações forenses de última geração. Então, esses 2 jornalistas, autores do livro, tiveram acesso a documentos referentes a essa questão e vem aqui, então, através desse livro, mostrar pra gente um pouco mais sobre como os soviéticos tentaram recuperar o cadáver de Hitler. E aqui ainda diz assim, né? O material valioso inclui a planta do bunker, os planos de fuga da alta cúpula nazista, relatos das testemunhas oculares dos últimos dias do Führer. Os autores se valeram desses documentos inéditos para reconstruir, com uma série de detalhes novos e fascinantes, os eventos fatídicos do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, para quem curte Segunda Guerra Mundial, para quem gosta de história, fica a minha indicação aí. Também pretendo ler logo logo e a gente vem conversar sobre ele aqui também. Também recebi o As Últimas Testemunhas, da Svetlana Alexievich, Crianças na Segunda Guerra Mundial. Eu tenho esse livro aqui na edição da TAG Experiências Literárias, que inclusive acho que foi o primeiro livro que eu recebi da TAG assim que eu assinei, né, que foi em julho. E a companhia também decidiu lançar, né, logo depois. A gente tem então nesse livro relatos de adultos que viveram durante a Segunda Guerra Mundial, né? E são histórias bem pesadas, são relatos bem comoventes, emocionam mesmo o leitor e faz a gente refletir bastante. Então, como eu já tenho na edição da TAG, fiquem atentos que vai rolar sorteio. Então já vai se inscrevendo no canal, me acompanhando no Instagram, no Facebook, pra gente poder fazer esse sorteio aí. E por último, eu recebi também da Companhia das Letras, pelo selo da Alfaguara, O Homem de Areia, do Lars Kepler. Gente, dizem que esse livro aqui é muito bom. Inclusive a Sabrina, né, eu sigo ela no Instagram, ela leu esse livro em um dia e ela foi contando nos stories, né, e como ela ficou curiosa, né, pra saber mais. Então a história é mais ou menos assim.
Um serial killer inteligente e manipulador que pode estar cometendo crimes mesmo por trás das grades. Um policial que precisa enfrentar um caso que ainda o assombra. Em uma noite gelada, nas cercanias de Estocolmo, um jovem magro e debilitado aparece vagando na neve em uma ferrovia. Ao ser resgatado, a hipotermia já toma conta de seu corpo e ele balbucia coisas sem sentido. Internado às pressas, descobre-se que seu nome é Michael Kohler Frost. Filho de um escritor famoso, o garoto desapareceu anos antes e tinha sido dado como morto. Era então apenas um menino com 10 anos. Bom, vamos agora para as leituras que eu fiz nos últimos meses, né? Vou começar falando então sobre As Últimas Testemunhas, né, da Svetlana Alexievich, como eu mencionei anteriormente. Vai trazer relatos de crianças, né, no caso adultos, relatando o que passaram durante a Segunda Guerra Mundial quando eram crianças. Então, um livro muito forte, muito emocionante e que eu recomendo a leitura para a gente refletir um pouco mais sobre as atrocidades, sobre a tortura, sobre o fascismo, sobre o nazismo. Então, fica a minha sugestão de leitura aí. Bom, os próximos 4 livros que eu vou mencionar aqui, que eu li nos últimos meses, já tem resenha aqui no canal, então eu vou deixar linkado aqui embaixo também, que são os livros do projeto Leia Literatura Nacional, onde eu venho divulgar obras nacionais, né, contemporâneas, para a gente conhecer mais escritores contemporâneos e conhecer mais a literatura nacional contemporânea. O primeiro deles é o livro de poesias, e eu li o Poemetos do Pedro Tayar. São poesias sensacionais, inclusive. O próximo, gente, é um livro que, assim, foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, que vai trazer a história da Bruxa da Sapolândia, né? Então, o livro se chama A Bruxa da Sapolândia, do André Alves. E aqui o André se baseia em fatos reais, se baseia na lenda urbana da Bruxa da Sapolândia para construir essa história, então. E não deixem de conferir a resenha, porque vale super a pena. A próxima leitura do projeto também foi uma leitura muito diferente do que eu estava acostumada a fazer e foi uma grata surpresa, que foi o Até Quando o Vai e Vem, né? Conta um pouco dessas vidas que a gente possa vir ter, né? Que algumas religiões acreditam que funcione assim a questão da vida, e eu acho muito interessante isso tudo. Então aqui a gente tem um protagonista que, ao morrer, ele tem a chance de encontrar o seu armazém de memórias e de refletir sobre a vida dele e voltar, né? Quando ele volta, é claro que ele volta sem lembrar do passado dele, de outras vidas, e ele tenta mudar, né? Ele vai mudando, e a gente acompanha essas mudanças do personagem, esse crescimento do protagonista. Então é uma leitura também que me marcou bastante, e fica aqui a minha indicação para vocês. E a próxima leitura também do projeto aí, Leia Literatura Nacional, foi A Borboleta, o Sonho e o Corvo, da Andréia Fernandes. Gente, que escrita singular a Andréia tem. A história em si me chama muita atenção. A gente tem aqui a história de 3 protagonistas e essas 3 histórias acabam se interligando, se relacionando, né? Então, confiram a resenha que eu explico melhor sobre essa questão. Muitas vezes o leitor se pega refletindo se o que está acontecendo ali com os personagens é verdade, né, lucidez, ou se beira a loucura, né? Então é muito interessante a gente refletir sobre isso também, sem contar que a gente tem alguns elementos aqui interessantes, que remetem a cada um dos personagens. Enfim, confiram a resenha que vocês vão entender do que eu estou falando e vale super a pena a leitura. Bom, eu fiz a releitura de algumas poesias da Hilda Hilst, que estão nesse livro Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão. E eu falei um pouquinho sobre esse livro no vlog da Maratona Literária Um Teto Todo Delas, que eu também vou deixar linkado aqui. As poesias da Hilda Hilst, assim como a ficção, são únicas, né? E a Hilda Hilst é uma autora que leva muito o leitor à reflexão. A gente sai muito da nossa zona de conforto ao ler Hilda Hilst, porque ela provoca isso na gente, ela instiga a pesquisa, o estudo, a interpretação, as múltiplas interpretações. Bom, eu também li um livro que chegou pra mim, do autor José Almeida Júnior, que é A Última Hora. Tem resenha desse livro aqui no canal também, e é sensacional. O livro é narrado em primeira pessoa, o nosso protagonista é o Marcos, e o livro tem ali como ambiente principal o jornal Última Hora, que era um jornal da época de Getúlio Vargas.
Então, caso vocês queiram saber mais sobre esse livro, que tem todo um contexto histórico interessantíssimo por trás dele, assistam a resenha, eu vou deixar um card, um link na descrição também. Para a Maratona Literária Um Teto Todo Delas, eu concluí a leitura do Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. Sabe aquele livro que a gente termina de ler e nós, como professoras, né, professores, a gente sente aquela vontade enorme de indicar esse livro para os nossos alunos? Então, esse foi um dos livros que eu li e senti a imensa vontade de indicar para as minhas alunas, principalmente, e farei isso já na terça-feira, inclusive. E aqui a gente conhece um pouco, então, da história da Djamila, tudo que ela sofreu, né, com o preconceito, com o racismo, que ela viu, que ela vivenciou. É um livro que faz a gente refletir. Então, logo no começo, a gente tem um pouco da autora falando sobre essas situações da vida dela. E mais pra frente, a gente tem alguns artigos que ela publicou na Carta Capital, né, na revista, que eu gosto muito, inclusive. Então, tem artigos como Quem se responsabiliza pelo abandono da mãe? E se a sua mãe tivesse te abortado? Vidas negras importam ou a comoção é seletiva? Bela Recatada do Lar, Que Coisa Mais, 1792, e por aí vai. Então são inúmeros artigos que ela publicou, que ela escreveu para a Carta Capital e que estão nesse livro, que vale super a pena a gente conferir e refletir um pouco sobre. E eu também li nesse meio tempo o Cuba de Fidel, Viagem à Ilha Proibida, do Inácio de Loyola Brandão. Esse livro eu comprei na mesma feirinha do livro que eu comprei alguns outros livros aí. O livro já tá bem despencadinho, né? Porque eu já comprei ele bem usado. Mas mesmo assim deu pra ler. Ele estava em ordem até então. Eu que fui lendo e marcando muitas coisas, acabei deixando desmanchar algumas páginas, infelizmente. Mas aqui o escritor, o Inácio Loyola de Brandão, vai contar o que ele viveu, o que ele observou quando foi a Cuba, né? Então aqui tem aspectos políticos, sociais, que o autor traz pra gente sobre esse país. Então vale muito a pena conhecer também esses relatos do autor. Quem se interessar pela história de Cuba, né, fica aqui a minha indicação. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei se ele vai ficar muito longo, vou ver o que eu consigo fazer na edição aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de me acompanhar nas redes sociais e de curtir o vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá então. Tchau, tchau.